No final do Cretáceo, a região da América do Sul que um dia se tornaria a moderna Argentina era de fato uma terra dramática. Repleta de vida de dinossauros, a Formação Candeleros, localizada no que hoje é a Patagônia, é famosa por sua paleofauna particularmente grande. Enormes saurópodes se destacavam nas florestas pantanosas e planícies alagadas, enquanto pterossauros escuros, parentes do colossal Quetzalcoatlus, voavam acima. Grandes manadas de dinossauros iguanodontianos vagavam pelas florestas, enquanto abelissauros, parentes do conhecido Carnotauro, os perseguiam das sombras. Com tantos dinossauros grandes ao redor, uma posição para um colossal predador de topo estava disponível para ser tomada. E quem viria para tomar essa posição senão um Carcharodontosauro? Os Carcharodontossauros e seus parentes foram alguns dos maiores e mais temíveis dinossauros terópodes predatórios de toda a era Mesozoica. E o dinossauro em questão hoje, Giganotossauro, foi um dos mais icônicos. Por 3,5 milhões de anos, durante o estágio cenomaniano do período Cretáceo tardio, o Giganotossauro foi o predador de topo quintessencial da antiga América do Sul, talvez um dos maiores carnívoros terrestres que já viveram. Hoje, vamos analisar os aspectos-chave da existência desta maravilha da evolução, explorando como ela evoluiu, viveu, caçou e, eventualmente, como foi descoberta quase 100 milhões de anos após sua extinção. Sente-se e relaxe enquanto te levamos de volta à era dos dinossauros para conhecer o Giganotossauro, um dos maiores predadores de topo que já caminharam na Terra. Agora, o Giganotossauro era certamente massivo, mas quão massivo ele era? Infelizmente, essa é uma pergunta difícil de responder com confiabilidade devido à natureza incompleta dos seus restos que foram descobertos por cientistas nos últimos anos. Como está hoje, a estimativa de tamanho mais confiável afirma que o dinossauro era capaz de crescer para um comprimento entre 12 e 13 metros, enorme pelos padrões dos carnívoros atuais. Persiste o debate sobre se o Giganotossauro era capaz de se igualar às impressionantes proporções do Tiranossauro, Espinossauro ou Carcharodontossauro, mas não há dúvida de que este enorme predador era um dos maiores entre os grandes. Como outros grandes dinossauros terópodes, o Giganotossauro era um bípede que se movia horizontalmente, com a cabeça e a cauda estendendo-se mais ou menos retas de seu grande e musculoso tronco. O crânio, do qual apenas cerca de metade foi descoberto pela ciência, parece ter sido longo e profundo, e vários dos ossos que temos estão cobertos de rugosite, texturas ásperas e abrasivas correndo ao longo de suas superfícies. Essas rugosidades viajam do osso nasal até uma proeminência semelhante a uma crista acima do olho, que pode ter suportado uma estrutura semelhante a uma crista em vida. Acredita-se que o cérebro tenha sido um pouco maior do que seus parentes na família Carcharodontosauridae. Quanto aos dentes, acredita-se que o Giganotosaurus possuía cerca de 76 no total, que eram semelhantes a lâminas e perfeitos para cortar a carne de grandes animais. No seu maior tamanho, esses dentes podiam crescer até 20 centímetros de comprimento. Isso é aproximadamente do tamanho de uma faca de cozinha média. Acredita-se que o crânio em sua totalidade media pouco menos de 2 metros de comprimento quando o animal estava totalmente crescido. Giganotosaurus era um dinossauro resistente, para dizer o mínimo, e é conhecido por ter ostentado imensos músculos e ossos pesados em seu pescoço.
Esses músculos teriam sido fundamentais para o dinossauro ser capaz de arrancar carne do osso e talvez até mesmo transportar suas presas de um lugar para outro. Apesar de sua força, no entanto, acredita-se que o Giganotosaurus tenha sido bastante ágil, mas não particularmente rápido. Quando comparado a outros grandes terópodes do final do Cretáceo, como o Tyrannosaurus, o Giganotosaurus era um pouco mais esbelto, com uma cauda mais longa e afilada. Discutiremos o estilo de vida e os hábitos de caça do dinossauro em mais detalhes mais adiante neste vídeo. A descoberta do Giganotosaurus começou em 1993. Isso é relativamente recente quando você considera o quão conhecido e representado este dinossauro é na cultura popular. Isso provavelmente tem tudo a ver com o fato de que este predador sul-americano era enorme e foi apresentado ao mundo como um concorrente para o Tyrannosaurus Rex, como o dinossauro predador supremo. O primeiro osso a ser desenterrado deste predador pré-histórico de topo foi uma tíbia, uma seção da perna inferior, por um caçador de fósseis amador da Argentina, Rubem Dario Carolini. Esta é uma descoberta enorme para um caçador de fósseis que não trabalhava diretamente em paleontologia, e só podemos imaginar o quão empolgado ele estava por ter descoberto tal criatura. Ele tropeçou no osso enquanto dirigia um bug nas terras áridas perto de Villa El Chocón, na província argentina de Neuquén, na Patagônia. O próximo passo foi ter paleontólogos da Universidade de Comahue no local para avaliar o que Rubem havia descoberto. Os cientistas anunciaram a descoberta no ano seguinte, em 1994, identificando-a como um colossal dinossauro terópode, e uma escavação foi encomendada para desenterrar o resto do esqueleto deste potencial monstro. Os cientistas compareceram ao local mais tarde naquele ano, e de fato um esqueleto parcial foi desenterrado na mesma região em que o osso da perna foi inicialmente escavado. Os restos consistiam em um crânio parcial, a maior parte de uma coluna vertebral, áreas das cintas peitorais, partes da pelve e alguns ossos dos braços e pernas. O dinossauro recebeu um nome oficial no ano seguinte, em 1995. Giganotosaurus era o nome do gênero, que se traduz como o lagarto gigante do sul. O nome específico Caroliniae foi dado em homenagem a Rubem Dario Carolini, o homem sortudo o suficiente para trazer este animal de volta ao mundo. O esqueleto original agora está localizado no Museu Ernesto Bachmann, na localidade próxima de Villa El Chocón. Até hoje, é uma das atrações mais emocionantes do museu, com uma sala inteira dedicada à descoberta do Giganotosaurus. Uma das chaves para o sucesso do Giganotosaurus foi o seu metabolismo, que permitia um crescimento muito rápido para um tamanho imenso dentro dos indivíduos da espécie. Estudos conduzidos por Reese e Barrick e William J. mostraram em 1999 que o metabolismo do Giganotosaurus não era diferente do de um mamífero, embora um pouco mais próximo daqueles observados em répteis. Era um animal de sangue quente, capaz de regular sua própria temperatura, o que teria permitido que ele acelerasse a vida, alcançando seu enorme tamanho em uma idade relativamente precoce. Isso teria permitido que ele caçasse sauropodes que cresciam igualmente rápido com os quais compartilhava a região. Estudos recentes sobre os membros traseiros do Giganotosaurus indicam que provavelmente era um predador de emboscada, um que teria esperado nas sombras ou na linha das árvores até o último minuto, esperando para atacar quando já era tarde demais. Embora seus membros fossem longos, o próprio dinossauro era bastante pesado esqueleticamente.
Argumentou-se que o dinossauro teria sido totalmente incapaz de correr em altas velocidades como um adulto, na verdade. Então, como o Giganotosaurus realmente derrubava sua presa? Talvez sem surpresa, a resposta para essa pergunta pode ser encontrada na tremendamente poderosa força de mordida do dinossauro. Quando comparado a dinossauros como o Tyrannosaurus, o dinossauro com a mordida mais forte já conhecida, o Giganotosaurus, não se compara. Mas ele evoluiu para explorar uma técnica diferente. Enquanto o Tyrannosaurus dependia de suas mandíbulas pesadas para esmagar os ossos de sua presa, o Giganotosaurus usava seus dentes afiados para cortar e fatiar suas vítimas. Ele usaria os longos dentes na frente de suas mandíbulas para agarrar e manobrar a presa ao seu gosto, a fim de levantá-la do chão ou derrubá-la para desferir um golpe mortal. Enquanto isso, a mandíbula inferior teria segurado firmemente a presa no lugar para garantir que a fuga fosse bastante impossível. Estudos também mostraram que o Giganotosaurus não era um comedor particularmente exigente. Dominaria seu ecossistema, capaz de consumir essencialmente qualquer coisa que pudesse derrubar e caber em suas mandíbulas massivas. Isso envolveria sauropodes jovens, velhos ou feridos, mas também animais muito menores. Ao longo do ciclo de vida de um Giganotosaurus, ele se alimentaria de dinossauros nitopode, répteis, pequenos mamíferos e talvez até outros terópodes. A casa do Giganotosaurus era a Formação Candelários, cujas rochas remontam ao estágio cenomaniano do final do Cretáceo. Hoje, as rochas consistem em arenitos, siltitos e argilitos. Os dois últimos representam habitats pantanosos, enquanto o primeiro indica condições fluviais. Em vida, o Giganotossauro teria percorrido os pântanos da América do Sul, talvez sob a cobertura de florestas densas para esconder sua presença de animais presas. A Formação Candelários é uma das mais diversas conhecidas da paleontologia sul-americana. Uma ampla gama de animais extintos viveu aqui, abrangendo muitos grupos principais de animais do Cretáceo. Enquanto pequenas rãs como Evita brodicorbi pulavam ao redor das bordas dos pântanos e se reproduziam em poças quentes, peixes pulmonados como ceratodos nadariam por perto, possivelmente pegando seus ovos para uma refeição rápida. Nas margens dos rios e áreas úmidas, répteis rincocefalianos, um grupo que hoje é representado exclusivamente pelo tuatara, semelhante a um lagarto da Nova Zelândia, teriam se bronzeado e capturado insetos e pequenos vertebrados do subbosque. Ocasionalmente, eles viriam cara a cara com Cronopio, um gênero de mamífero insetívoro. Este residente de focinho longo do subbosque da floresta estava mais relacionado aos marsupiais do que aos mamíferos placentários, mas na verdade fazia parte de um clado totalmente separado, agora extinto, o Meridiolestida. Todos esses pequenos residentes das florestas pantanosas teriam que ficar de olho em Araripes uchus, um gênero de crocodilomorfo de pernas longas, mas relativamente pequeno, muitas vezes referido como crocodilo-rato devido ao seu estilo de vida e tamanho. Embora diminuto, este parente dos crocodilos modernos teria ficado mais do que feliz em abocanhar um mamífero ou rincocefaliano descuidado, dada a chance. Também presente nessas florestas estava Najash, um parente basal extinto das cobras modernas que ainda não havia perdido seus membros. Os dinossauros também são amplamente conhecidos da Formação Candelários, representada melhor pela diversa seleção de terópodes na Terra que decidem. Além do Giganotosaurus, a formação é mais conhecida por abrigar o Boitreraptor, um dromeossauro esguio e de focinho longo, com muitos dentes pequenos e afiados revestindo sua boca. Tinha aproximadamente o tamanho de um spaniel,
e sua forma graciosa e a falta de dentes longos indicam um estilo de vida perseguindo pequenas presas rápidas que poderia engolir inteiras. Os abelosaurídeos também estavam presentes aqui, na forma do Acrixanatosaurus, um dos outros grandes terópodes da formação Candelarius. Este era um parente distante do Carnotaurus, o famoso touro carnívoro com chifres do final do Cretáceo da América do Sul. Acredita-se que tenha crescido até cerca de 8 metros de comprimento no máximo e provavelmente caçava dinossauros e répteis de tamanho médio. Também conhecido na região é um alvarossauro, Alnatitri, um membro de uma família bizarra de animais que pode ter sido os predecessores dos dinossauros para os tamanduás modernos. Com seus longos focinhos e garras grandes, esses pequenos terópodes possivelmente teriam quebrado ninhos de insetos para consumir os artrópodes dentro. O segundo maior grupo de dinossauros na formação Candeleros são os saurópodes, os poderosos dinossauros de pescoço longo, tão sinônimos com a pré-história. Já mencionamos o Limasaurus, mas também estava presente aqui o Titanosaurus. Ele era basal, mas acredita-se que tenha sido um dos maiores de todos os dinossauros, com um pescoço e cauda imensamente longos. Quando totalmente crescido, teria temido poucos animais, mas o Giganotosaurus pode ter sido capaz de dominar um indivíduo ferido, jovem ou idoso. Os demais saurópodes nomeados na formação Candelarius como o Limasaurus eram Rebaquisauros. Incluíam o Rheozosaurus, um dinossauro menor e mais curto que mantinha seu corpo em uma pose muito mais horizontal do que os titanossauros, e o menos conhecido Nopscospondylus, identificado apenas a partir de ossos vertebrais de suas costas que desde então foram perdidos. A formação Candelarius não é especialmente conhecida por abrigar uma riqueza de ornitísquios, mas eles existiam aqui. Um iguanodonte é conhecido apenas por pegadas com o nome de Bonaparteicneum, mas o único espécime concreto conhecido a partir de restos sólidos é o Shakopil. Aqueles que acompanham as notícias de paleontologia conhecerão esse nome. Descrito apenas em 2022. Era um pequeno dinossauro tiridoforano basal, relacionado distante aos anquilossauros blindados e aos stegossauros relaxados. Em vida, teria se assemelhado a uma versão bípede do anterior. Giganotossauro e seus parentes imediatos são membros da família Carcharodontosauridae. Isso se traduz em português como lagartos de dentes de tubarão por conta dos dentes afiados e cortantes do dinossauro. Os Carcharodontosaurídeos são tipicamente caracterizados por seu tamanho imenso, tornando-os alguns dos maiores predadores terrestres que já evoluíram. Outros fatores distintivos sobre esses dinossauros incluem seu esmalte dentário enrugado, um corpo pré-maxilar mais alto do que longo e rugosidades, aquelas exteriores ásperas e resistentes nas seções lacrimais e pós-orbitais do crânio. Esses dinossauros evoluíram no início do período Cretáceo, cerca de 154 milhões de anos atrás. Isso faz do Giganotosaurus um recém-chegado relativamente tardio, aparecendo em cena no final do Cretáceo tardio. Apenas os Tiranossauros e o Spinosaurus rivalizavam com eles em tamanho. O Giganotosaurus também foi um dos últimos Carcharodontosaurídeos na América do Sul. No final do Cretáceo, abelisaurídeos como o Carnotaurus começaram a dominar o continente. Quanto aos dinossauros dentro da família, eles eram um grupo diversificado de terópodes com algumas faces particularmente famosas. O parente mais próximo do Giganotosaurus, quando se usa o cladograma criado por Canali e outros, em 2022, era o Mapusaurus, um carnívoro razoavelmente famoso que viveu no final do Cretáceo do que é agora a Argentina.
Ele precedeu seu parente maior e mais famoso, tendo existido entre 93 e 89 milhões de anos atrás, e foi descoberto na formação Uincu, em Canadão Delgado. Isso significa que ele teria vivido ao lado do monumentalmente enorme saurópode Argentinosaurus e possivelmente teria predado seus filhotes. É a estrutura dos ossos do fêmur que levou os cientistas a acreditar que o Mapusaurus era o parente mais próximo conhecido do Giganotosaurus e, portanto, está sendo colocado dentro da subfamília Giganotosaurinae. Talvez o dinossauro mais conhecido fora do Giganotosaurus dentro da família seja o seu homônimo Carcharodontosaurus. Este gênero prosperou aproximadamente de 99 a 94 milhões de anos atrás no norte da África, onde compartilhou a terra com o infame Spinosaurus. Acredita-se que o Carcharodontosaurus saharicus, a espécie tipo, media impressionantes 12,5 metros de comprimento e pesava mais de 6 toneladas métricas. Como o Giganotosaurus, seus dentes eram curvados e serrilhados, perfeitos para rasgar a carne de presas de tamanho médio a grande. Estudos sobre a estrutura da mandíbula e do pescoço deste dinossauro ajudaram os cientistas a entender o quão forte ele era. Ele compartilhava seu lar no Cretáceo com o dinossauro saurópode Limasaurus, um herbívoro de 15 metros de comprimento que se acredita ter pesado mais de 800 quilogramas. Os cientistas conseguiram discernir que seriam necessários 2 Carcharodontossauros para levantar o peso de um Limasaurus totalmente crescido, tornando-o um dos terópodes mais poderosos que já existiram. Em outra parte da família está o icônico Acracrocanthosaurus, um gigantesco terópode que habitava as planícies de lama do início do Cretáceo, que um dia se tornaria o Texas. Este dinossauro é famoso por suas espinhas neurais anormalmente longas, que corriam ao longo de suas costas para formar o que em vida pareceria uma vela atrofiada. Várias teorias foram propostas sobre a utilidade dessas espinhas, que vão desde armazenamento de gordura, exibição, comunicação, pontos de fixação de músculos e controle de temperatura. Outros dinossauros intimamente relacionados ao Giganotosaurus incluem o Tiranotitan, do início do Cretáceo da Argentina, Concavenidor, um bizarro predador sul-americano com uma projeção semelhante a uma corcova em suas costas, Neovenidor, do que é hoje a ilha de Wight, na costa da Inglaterra, e Meraches, que compartilhava a formação ruincal com o já mencionado Mapusaurus. Todos esses dinossauros teriam sido predadores de topo em seus respectivos ambientes, presidindo seus ecossistemas com dentes afiados como navalhas e tamanhos imensos. Então, essa é uma visão geral da vida, descoberta, hábitos e evolução do Giganotosaurus, um dos dinossauros mais imensos e poderosos que já caminharam na Terra. Até hoje, ele inspirou a paleoarte, a escrita, e até mesmo encontrou um lugar na mídia popular, fazendo história como um componente do mais recente filme do mundo jurássico, Domínio. Hoje podemos olhar para trás para este animal não apenas como um triunfo e esperança para os caçadores de fósseis amadores, mas como uma maravilha da evolução que temos a sorte de conhecer.